você pode, na sua casa, aqueles que aqui estão, dê uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Ele é uma fonte para as nossas vidas e uma fonte inesgotável. Amém? Não há um limite nesta fonte. Ela é uma fonte inesgotável para liberar vida na vida, para liberar vida em cada um de nós. No Evangelho de João, capítulo 8, no verso 32, Jesus diz algo muito interessante. Ele diz: conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E a gente está vivendo um tempo onde se faz cada vez mais necessário, em cada dia da nossa vida, da nossa existência, o conhecimento desta verdade. E quando nós a conhecemos de fato e conseguimos vivê-la em nossa existência, somos libertos, somos livres, livres para viver todo o propósito de Deus, tudo aquilo que o Senhor tem como plano e projeto de vida para cada um de nós. Amém? É um prazer ter cada um de vocês aqui conosco nesta noite, tanto aqueles que estão aqui presencialmente, quanto os que estão nos acompanhando através da nossa transmissão. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria, um prazer ter cada um de vocês conosco aqui em nossa igreja. E eu quero, nesta noite, dar continuidade à mensagem, uma série de mensagens que iniciamos na quarta-feira passada, falando sobre as vantagens, a alegria de termos uma vida dirigida por propósitos. E o texto base, eu vou utilizar apenas um único versículo, diferente do que fiz na semana passada, mas eu quero utilizar o versículo que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo de número 11. Então, se você pode, abra a sua Bíblia em Jeremias, capítulo de número 29, verso de número 11, que diz: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Amém? Fechemos nossos olhos. Pai, a tua presença é real aqui em nossas vidas. Ela é real e verdadeira, não apenas neste ambiente aqui em que estamos, neste templo, mas acredito que também em cada lar, em cada casa, na vida de cada irmão, cada irmã que está acompanhando, cultuando a Ti através desta transmissão de nossas redes sociais. Então eu quero louvar o Teu nome por Tua presença e Te agradecer, ó Deus, pelo privilégio que temos de poder, num momento como este, Senhor, em dias tão difíceis que vivemos, poder sentir a Tua presença, podermos ser visitados pelo Teu Espírito Santo de uma maneira tão especial, gerando esta paz que excede todo entendimento em cada alma, em cada vida, em cada coração. Então, Senhor, eu quero pedir apenas que o Senhor continue falando conosco agora por intermédio da Tua palavra, que Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade de tratar, de dirigir nossa vida, de nos orientar e de falar conosco de maneira profunda, gerando a verdade, trazendo à tona a Tua verdade, Senhor, a nosso respeito, porque a Tua palavra diz, ó Deus, como eu acabei de ler aqui, conhecerão a verdade e ela vos libertará. Então nós precisamos desta verdade que certamente nos libertará de medos, de inseguranças e tantas coisas que nos aprisionam. Nos ajude, Espírito Santo, a compreender esta palavra e que o Senhor possa tratar com cada um em nossa oração, em o nome de Jesus. Amém e amém, e graças a Deus. Amém, queridos? Semana passada nós iniciamos uma série de mensagens falando sobre as vantagens de termos uma vida dirigida por propósitos, e com certeza propósitos de Deus, os propósitos que o Senhor tem para cada um de nós. E eu disse que quando nós temos uma vida dirigida pelo Senhor, nós então percebemos que a nossa vida tem sentido, começamos a compreender que a nossa vida, ela faz algum sentido à nossa existência. Segundo tópico foi que, ao conhecer o seu propósito, isso simplifica a nossa vida. Tem muita gente que complica mais do que simplifica, não é verdade? Tem muita gente que parece até que tem o dom para complicar as coisas, mas quando a gente conhece o propósito da nossa existência, o propósito de Deus para nós,
isso gera simplicidade em nossa vida, simplifica a nossa vida. Mas hoje eu quero iniciar dizendo que conhecer o nosso propósito, ou melhor, conhecer o propósito de Deus para nós, direciona a nossa vida, traz uma direção para a nossa vida. Isso faz com que os nossos esforços, a nossa energia, a nossa intenção se concentrem de fato naquilo que é importante. Naquilo que é importante. Nós deixamos de fazer uso das nossas energias e forças naquilo que de fato não importa, naquilo que só rouba a nossa energia, naquilo que só mina as nossas forças, e começamos a priorizar, começamos a olhar e a observar aquilo que de fato importa para a gente. Tem muitas pessoas que quando a gente olha para ela, quando a gente olha para o rosto, quando a gente olha para a fisionomia, a gente percebe pessoas cansadas, pessoas que estão até mesmo com aparência de mais idade. Por quê? Porque ao longo da vida, ao longo da existência, foram pessoas sofridas, pessoas que empreenderam esforços, empreenderam energia, empreenderam forças naquilo que de fato não trouxeram resultados positivos para a sua existência, ou que tenha ainda mais fugido, saído dos propósitos de Deus, saído daquilo que o Senhor tinha como um plano traçado, uma meta, um objetivo, um alvo para a vida e a existência desta pessoa. Quando a gente começa a perceber isso, a direção que o propósito de Deus vai nos dando e vai nos concedendo, irmãos, nós nos tornamos mais eficientes naquilo que fazemos, nos tornamos mais ávidos naquilo que estamos trabalhando para o Senhor. Faz parte da natureza humana, a gente se distrair com qualquer coisa. Faz parte da nossa natureza se distrair com assuntos ou circunstâncias de menor importância na nossa vida. A gente está vivendo um momento, por exemplo, onde as pessoas se distraem por qualquer coisa. Quantas vezes você senta, talvez até mesmo diante de um computador para trabalhar, mas antes de você iniciar os seus trabalhos, você dá aquela corrida ali nas suas redes sociais para ver como é que estão as coisas. Você vai atrás das notícias, da fofoca do dia. Muitos vão atrás daquilo que os artistas estão fazendo, o que está acontecendo no mundo dos artistas. E aí a gente vai se distraindo, o tempo vai passando, e acredite, irmãos, o tempo passa muito rápido. O tempo passa rápido demais, e o tempo é algo precioso e valioso que temos em nossa vida. Então se faz necessário vivermos uma vida segundo o propósito de Deus, para podermos direcionar a nossa vida e usufruirmos do melhor que o Senhor tem para cada um de nós. Entenda isso. Quando a gente se distrai com tantas coisas, quando a gente dá mais valor a tantas coisas que estão à nossa volta e que não tem a ver com o propósito de Deus, nós perdemos a oportunidade de recebermos algo maior do Senhor em nossas vidas. Quando a gente se distrai com coisas pequenas, jamais vamos conquistar coisas grandes. Quando a gente se distrai com coisas pequenas, jamais nós conquistaremos coisas grandes. Deus não vai colocar algo maior em nossas mãos enquanto nós nos distraímos com coisas tão pequenas, tão miúdas. Queridos, é preciso, é necessário que a gente preste mais atenção à nossa volta. Quantas vezes você e eu enfrentamos dificuldades, adversidades, desafios todos os dias, e muitas vezes nós não conseguimos enxergar as promessas de Deus. Quantas vezes a gente dá mais valor à palavra do diabo para nós? Quantas vezes nós valorizamos mais as mentiras que o inimigo nos apresenta com uma máscara de verdade, para tentar nos iludir, para tentar atrapalhar os planos de Deus em nossa vida? E às vezes a gente dá ouvidos a essas coisas, a gente dá valor a isso, a gente vê isso como algo importante e nos esquecemos daquilo que é maior, daquilo que é muito mais importante,
importante para nós, que são as promessas de Deus, de estar conosco todos os dias até a consumação do século, as promessas que Ele tem acerca dos pensamentos, dos planos e projetos reservados para mim e para você, que nos garantem uma vida em Cristo, uma vida vitoriosa, como o próprio Paulo nos diz, que em Jesus nós somos mais do que vencedores, aleluia, louvado seja Deus. Então, quando a gente tem uma vida dirigida pelos propósitos de Deus, queridos, você pode acreditar, você pode tomar posse desta palavra, que você vai ter a tua vida direcionada, você vai ter a tua vida orientada por aquilo que o Senhor tem para liberar sobre você. Paulo diz em Filipenses 3,13: eu estou concentrando minhas energias unicamente nisto, esquecer o que já passou e avançar para o que está à minha frente. Então entenda isso. Quando nós temos a nossa vida dirigida pelos propósitos de Deus, podemos ter a certeza e a convicção de que quando nós nos dedicamos a isso e vivemos dessa natureza, desta forma, nós deixamos para trás tudo aquilo que nos aprisiona, tudo aquilo que nos amarra, tudo aquilo que nos acorrenta, e nós vamos caminhando para o alvo, nós vamos caminhando em frente, nós vamos nos aprofundando no relacionamento com o Senhor, nós vamos muito mais além do que pedimos ou pensamos, porque Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos. Então podemos ir além, podemos nos aprofundar neste além com o Senhor, nos entregando e nos deixando ser levados, conduzidos por aquilo que Ele de fato tem como importante para a nossa vida. Alguns dias atrás eu estava visitando uma pessoa, e ao conversar com esta pessoa me dizia algumas situações e circunstâncias que ele viveu, e que isto estava fazendo-o tomar uma determinada decisão para ele no ministério e na igreja e etc. E eu falei para esta pessoa, olha, você precisa se libertar dessas amarras do passado, você precisa deixar essas questões do passado no passado, você precisa viver aquilo que de fato Deus tem para operar, para fazer e planejar na tua vida. Eu já passei, já vivenciei muitas situações e muitas circunstâncias que eu pensei em desistir, que eu pensei em abandonar, que eu pensei em deixar, mas foram apenas pensamentos que passaram pela minha mente, mas eles não efetuaram o fruto que queriam produzir. Por quê? Porque eu tinha uma certeza, uma convicção no meu coração: Deus tem um propósito na minha vida, e eu sei que eu estou dentro do propósito de Deus. Eu não estou fora, nem para a direita, nem à esquerda, nem um passo de um lado ou para o outro, mas eu estou dentro do propósito. E se eu estou no propósito, pode vir a adversidade que vier, eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele me sustentará, Ele me fortalecerá, e Ele estará comigo, ainda que a fornalha seja aquecida 7 vezes mais. Ele não vai me abandonar e não vai me deixar sozinho, mas Ele estará comigo ali de um lado para o outro, e nem um fio de cabelo da minha cabeça será queimado, nem cheiro de fumaça haverá, porque Deus tem propósito. Aleluia, aleluia. Então, quando a gente entende isso, queridos, a nossa vida passa a ter uma direção. Você não fica perdido. A pior coisa que tem na vida é quando a gente não sabe a direção do que fazer, quando a gente não tem uma direção para onde ir. E é interessante que quando você sai da sua casa para o trabalho, você sabe exatamente para onde ir. Você tem uma direção, então você sabe se você vai de ônibus, você sabe o horário que o ônibus passa, você sabe qual é o número de ônibus que você tem que pegar, você sabe aonde você tem que descer, você sabe quantos passos você dá até o seu local de emprego, você sabe porque você tem uma direção. Isso facilita, isso nos dá estratégias específicas para chegarmos até o nosso alvo, o nosso objetivo, e é isso que Deus quer com a gente. É isso que o Senhor faz quando a gente consegue entender e ser conduzidos pelos seus propósitos. Ele então vai nos dando esta direção
E a gente mantém o foco, de fato, naquilo que realmente é importante para a nossa vida. Amém, queridos? Em terceiro lugar, quando a gente tem uma vida dirigida pelos propósitos de Deus, isso traz estímulo à nossa vida. Nós temos estímulos, e é um estímulo que é gerado de forma sobrenatural, porque é um estímulo que vem da parte de Deus para nós. Nós não vivemos mais por aquilo que vemos, mas passamos a viver por aquilo que cremos. E quando eu creio, quando eu exerço a minha fé, quando eu exercito a minha fé, quando eu coloco em prática a minha fé, ela é capaz de mover o sobrenatural, ela é capaz de trazer à existência aquilo que não existe, ela é capaz de transformar circunstâncias em nossa vida e em nosso redor, porque o propósito, ele sempre produz um entusiasmo. Quando a gente tem um propósito de vida, isso gera entusiasmo. A gente vê o gigante lá na frente. Davi enxergou o gigante Golias afrontando um exército que estava preparado, um exército que já havia enfrentado outras batalhas, pessoas preparadas, pessoas que tinham condição de guerrear, estavam escondidas. Mas quando Davi olha aquele gigante, Davi tinha um propósito: não, eu sirvo a um Deus vivo, eu sirvo a um Deus que é poderoso, um Deus que já me deu condição de vencer um leão e um urso. E quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Olha, Golias, você vem contra mim com a tua espada, a tua lança, com todo o teu aparato, com a tua experiência, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! Ele certamente não falou aquilo de uma forma medrosa, ele não estava sentindo-se amedrontado, mas ele tinha confiança em Deus, confiança no Senhor, confiança naquele que prometeu, aquele que é fiel, aquele que é poderoso para operar em nossa vida. Então, quando nós conhecemos o nosso estímulo, irmãos, nós estamos vivendo com mais entusiasmo. Nada traz mais vigor, mais alegria, mais vontade do que um propósito claro. Quando a gente tem um propósito claro, isso traz vigor, isso gera energia. Quer ver uma coisa bem simples? Quando você está, por exemplo, com uma expectativa na sua casa, né, e às vezes você quer lá, as pessoas hoje, né, tem muita gente adquirindo pets, cachorrinho ou qualquer animal de estimação, e quando o animalzinho chega em casa, é uma alegria, é um entusiasmo, né? Criança, então, que gosta de cachorro, para quem ama cachorro, vive por aquilo. Ai, que coisinha linda, que coisinha fofa. Mas se naquela casa chega um bebê, o cachorrinho ele passa a ficar um pouquinho de lado, e o bebê que passa a ser a fonte do entusiasmo. O propósito agora da mãe e do pai vai ser o de cuidar do seu filho, de ver aquela criança crescer. Claro que vai dar atenção ao cachorrinho, mas aí ele deixa de ser, porque há um propósito mais importante, meu irmão. O propósito que Deus tem precisa ser prioridade na minha vida e na tua vida, precisa ser prioridade na nossa existência, porque o propósito de Deus, ele nos conduz à vida eterna. Aleluia! O propósito de Deus, ele nos conduz ao céu. O propósito de Deus nos conduz para a eternidade com Ele. Louvado seja o Senhor. Então nós precisamos que este propósito se manifeste dentro de nós, para nos gerar o encorajamento, a alegria e o vigor necessários para que possamos cumprir o nosso papel, cumprir a nossa existência aqui nesta terra, enquanto estamos aqui. Amém, queridos? Irmãos, quando nós vivemos uma vida com propósito diante de Deus, em quarto lugar, Deus nos prepara para a sua eternidade. Aleluia! O propósito do Senhor nos prepara para a sua eternidade. Existem muitas pessoas que já não estão mais acreditando nisso. Existem muitas pessoas que já estão se esquecendo de que
esta vida terrena, ela é passageira. Tem muita gente que está vivendo apenas em função desta vida. Tem muita gente vivendo apenas em função deste momento, em função do já, em função do agora. Tem muita gente fazendo planos e imaginando talvez até que vá viver para sempre aqui nesta terra. Mas o fato de você e eu estarmos vivos aqui hoje é um presente, uma dádiva dada por Deus. E cada um de nós que vivemos, temos o privilégio de desfrutar deste tempo de vida aqui na terra como um dom de Deus, como um presente dado por Deus para cada um de nós. Mas a grande verdade é que o tempo de vida que temos aqui não se compara àquilo que acontecerá após a morte. Deus quer nos levar para junto dele. O Senhor quer nos conduzir para a eternidade com ele. O Senhor quer nos levar e nos direcionar para uma vida eterna com ele. Porque lá não haverá choro, não haverá dor de cabeça, você não vai ter dor de coluna, você não vai ter dor nas pernas, você não vai ter preocupação com contas a pagar, você não vai ter preocupações com o dia de amanhã, você não vai mais chorar ou se lamentar a morte de um ente querido, você não vai mais sofrer por questões emocionais, físicas ou qualquer outra espécie de dificuldade ou de problema que você e eu vivenciamos no nosso dia a dia. Tenha a certeza absoluta que o que o Senhor tem reservado e preparado para cada um de nós, Ele vai gerar, Ele vai dar, Ele vai colocar diante de nós uma mesa farta. E pela eternidade nós estaremos na sua presença, em adoração ao seu nome, em louvor ao seu nome, engrandecendo a ele e experimentando muito mais além do que pensamos ou imaginamos, porque aquilo que o Senhor tem preparado e tem reservado para nós não chegou à nossa mente, não alcançou os nossos pensamentos, certamente não alcançaram tudo aquilo que ele tem para cada um de nós. Será o maior troféu que o ser humano poderá receber, o troféu da vida eterna, quando Jesus disser para cada um de nós: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Aleluia! Pois para isso Jesus veio a este mundo, morrer na cruz, pagar o preço do nosso pecado e nos dar a garantia da vida eterna. Então entenda, se você consegue viver dentro dos propósitos de Deus, você tem a eternidade te esperando, te aguardando. Então as perguntas que precisamos fazer para nós: o que temos feito em relação à nossa vida com Jesus? Como anda a nossa vida com Jesus? O que de fato move a nossa vida em direção a Cristo Jesus? Ou como conduzimos a nossa vida diante do Senhor Jesus Cristo? Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, ninguém está diante do Pai se não for através de Jesus Cristo. Muitos de nós dissemos: mas eu estou com Jesus. Sim, mas se você não obedece a Jesus, se você não caminha com Ele, se você não se relaciona com Ele, certamente a sua vida com Ele não passa de uma ilusão, não passa apenas de uma ideia, não passa apenas de uma encenação que você tem, que você faz, que você produz, não passa apenas de uma ilusão na sua mente. Então nós precisamos nos relacionar com Ele para termos uma vida com propósito diante de Deus. Segunda pergunta: o que nós fazemos com o que Ele nos deu? O que nós fazemos com o que Ele nos deu? A nossa vida. Esse é o maior presente que o Senhor colocou para cada um de nós.
que fazemos com a nossa vida, como conduzimos a nossa vida, como conduzimos o nosso ser, como conduzimos o nosso dia a dia. Então eu quero te convidar nesta noite a refletir nisso, a pensar qual é o propósito da tua existência, qual é o propósito da sua vida, o que você tem enfrentado, o que você tem vivido, o que você tem experimentado nesses dias, nesses tempos de pandemia, nesses tempos tão desafiadores para cada um de nós, porque o poder de decisão ainda está em nossas mãos. Nós temos o poder de decidir o que fazer e como fazer das nossas vidas, da nossa existência. Então, se você quer nesta noite ter uma experiência real com o Senhor, se você que está vivendo um momento de fraqueza espiritual, um momento de frieza espiritual, muita gente está frio espiritualmente, se esfriou espiritualmente e precisa reacender essa chama, precisa reacender este fogo dentro de si, precisa reacender esta paixão na presença do Senhor, precisa deste mover do Espírito Santo. Você pode nesta noite se colocar diante dele e orar e dizer: Senhor, eu me afastei dos teus propósitos, eu não sei mais para onde a minha vida está indo, a minha vida está complicada, a minha vida está uma bagunça, a minha vida está realmente de cabeça para baixo, a minha vida está, Senhor, um caos terrível. Jesus ainda tem o poder de colocar ordem neste caos, de trazer ordem à sua vida, de colocar tudo de cabeça para cima, de manifestar a sua glória e o seu poder, para gerar em você algo novo, porque Ele tem novidade de vida para cada um de nós, e Ele nos faz novas criaturas em sua presença. Então, conheça os propósitos de Deus, busque os propósitos de Deus para você, porque isso vai trazer sentido à sua vida, vai simplificar a sua vida, vai direcionar a sua vida, vai trazer um novo estímulo à sua vida, e o que é mais importante, vai te preparar para a eternidade. Se você quer neste momento, feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração e nós vamos orar. Nós vamos pedir ao Espírito Santo para que Ele fale ao teu coração, para que Ele possa trazer paz, para que então você tenha a condição de ser conduzido pelos propósitos que o Senhor tem para a tua vida. Diz o Senhor: eu sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Até aqui você tem conduzido a sua vida do seu jeito, e os resultados estão aí diante de você, diante dos seus olhos. Faz uma experiência nova, dá uma oportunidade para que o Espírito Santo conduza, dê uma oportunidade para que Jesus te dê direção, dê uma oportunidade para que o Senhor cumpra os propósitos dele, e você verá que os resultados serão outros, totalmente diferentes de tudo aquilo que você viveu até aqui. Deixe Deus cumprir os propósitos dele na sua vida, e você vai experimentar algo tremendo, poderoso, exponencial da parte do Senhor. Pai, nós queremos orar a Ti nesta noite mais uma vez. Nós Te louvamos porque o Senhor, mesmo na sua perfeição, consegue compreender a nossa imperfeição. Mesmo com toda a tua soberania, Senhor, o Senhor olha para nós com olhar de misericórdia, compaixão, e nos ama com amor incondicional. E por conta deste amor, o Senhor tem cumprido tuas promessas, teu propósito na vida daqueles que permitem-se, Senhor, ser tratados, ser curados, serem visitados pelo teu poder e pela ação maravilhosa do teu Espírito Santo, que promove mudanças reais e verdadeiras na vida do ser humano. Então, Deus, eu quero te louvar, ó Pai, por este amor. Eu quero te louvar porque o Senhor nos abraçou, o Senhor nos alcançou, e eu quero te agradecer porque o Senhor tem propósitos especiais com cada um de nós. Então, Pai, eu peço que o Senhor cumpra o teu propósito. Faça, Senhor, se manifestar a tua palavra e a tua vontade na vida dos teus servos, dos teus filhos e filhas, ó Deus, que nos acompanham nesta noite.
aqueles que estarão assistindo esta mensagem, este culto, em qualquer outro momento, Senhor, sejam tocados, sejam visitados pelo Teu Espírito, sejam tocados pelo Teu poder, Senhor, e a Tua graça, Deus, este favor imerecido possa alcançá-los e direcionar as suas vidas. Faz, Senhor, com que cada um de nós conheçamos e entendamos que o melhor é estar no centro da Tua vontade, conhecer os Teus propósitos para a nossa vida, para a nossa existência, para vivermos o Teu melhor enquanto aqui estivermos. Prepara-nos, ó Deus, para esta eternidade, porque o noivo está às portas, o noivo está a caminho para encontrar-se com a sua noiva, e nós precisamos estar preparados para este momento. Então, Senhor, desperta no nosso coração estes sentimentos que se fazem necessários para que a nossa vida seja de fato conduzida pelo Teu poder, por Tua graça e pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Fala ao nosso coração, liberta-nos de nós mesmos, liberta-nos, Senhor, de nossas aflições, das correntes que nos aprisionam, nos ajude a conhecer e a entender a verdade, porque a verdade nos liberta. Então, Pai, que possamos viver de fato isso, na Tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém.